Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Felipe S., professor de Política Internacional do IDEG, e venho aqui no primeiro episódio da série Estudando para a Diplomacia mostrar para vocês como fazer um bom fichamento. Essa, claro, é uma pergunta recorrente dos alunos e, portanto, é aquele tema dedicado ao primeiro vídeo da nossa série que vai ao ar todas as quintas-feiras às 6 horas da tarde. Bom, o que eu vejo normalmente os alunos fazendo é simplesmente, quando existe a necessidade de fazer um fichamento, eles simplesmente pegam um texto que foi indicado e produzem o fichamento sem qualquer preparação, sem qualquer pensamento acerca disso. Esse fichamento sem orientação não deve mais ser feito por vocês a partir desse momento. O fichamento ele não é algo trivial, ele é algo importante na trajetória da preparação para vocês até o CACD, até o Itamaraty, e portanto deve ser visto com bastante cuidado, já que, como a matéria é bastante extensa, são muitas matérias e o estudo demora alguns anos, é importante que vocês tenham esse material como forma de ser a memória infinita de vocês, como eu costumo dizer. Vai ser material que vocês vão poder revisar, que vocês vão poder facilmente acessar para orientar a revisão de vocês para a prova, seja para o TPS, para a segunda ou para a terceira fase, e portanto vai economizar muito tempo e vai trazer mais eficiência para os estudos de vocês. Por isso que merece um pouco mais de atenção. E antes, portanto, de fazer um fichamento, para não sair fazendo a coisa sem pensar, algumas questões preliminares são importantes. Primeira delas, qual é a função estratégica de um fichamento, como organizar os seus fichamentos, como selecionar o material para elaborar o fichamento e o que buscar ao ler aquele material selecionado. E vamos começar falando sobre o primeiro, a função estratégica de um fichamento. Bom, o fichamento vai ser o produto diário do seu trabalho. Portanto, ela é a forma que vocês têm para justamente avaliar o quanto vocês avançaram, para ver qual que é o andamento de vocês no estudo de cada uma das matérias do CACD. Segundo ponto é que ele é o principal objetivo parcial no objetivo final que vocês vão ter, que é justamente passar no concurso. Objetivo parcial porque é justamente a forma de vocês colocarem pequenas metas diárias ou semanais, mas metas que sejam palpáveis, que vocês sejam capazes de justamente conseguir completar, para que vocês mantenham o estímulo para continuar na carreira, continuar na jornada que vocês têm até passar na diplomacia, certo? Além disso, o fichamento vai ser a forma de sistematizar a informação de uma forma que seja mais simples para vocês, mais facilmente acessível e, portanto, mais rápida, mais eficiente para orientar, para acompanhar os estudos de vocês. Ele é o grande material para revisão, já que quando chega perto da prova, a revisão tem que ser feita de forma bastante ágil, o tempo é escasso e é muita matéria. Dessa informação sistematizada em fichamentos, portanto, se torna bastante importante, costuma auxiliar muitos candidatos nesse período mais corrido, e é uma forma de fixar o conhecimento, claro, porque uma vez que vocês têm esse fichamento pronto, uma vez que vocês comecem a revisão desse material, claro que ele vai ficar mais fresco na cabeça de vocês, isso vai facilitar, vai ajudar vocês a acessarem o conhecimento que vocês já têm nas fases do CACD, certo? Além disso, é importante lembrar que durante essa jornada até o Itamaraty, é necessário que vocês tenham disciplina, paciência, tranquilidade e essa visão estratégica. E, portanto, é importante que vocês se planejem bem para prestarem um concurso, se planejem bem até o caminho que vocês vão trilhar para conseguir chegar até o Itamaraty. Bom, nesse planejamento, eu sempre costumo dizer que é bom ter noção do tempo que vai tomar e das prioridades que vocês vão ter no primeiro momento, que dura cerca de 1 ano e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Claro que isso é adaptado de acordo com o tempo disponível de cada um, mas não menos do que isso é necessário para que vocês consolidem o material que será usado como base para o estudo de vocês. Esse material é composto pelas anotações de aula, pelos fichamentos e assim por diante. É muito importante que vocês tenham esse material consolidado, porque é a memória infinita de vocês, é a forma de vocês conseguirem revisar rapidamente, de forma eficiente, perto do concurso, o material que vocês têm e consigam, claro, ter um desempenho melhor possível. A partir desse 1 ano e meio, o que vocês vão fazer é revisar o conteúdo que vocês já têm, atualizar quando for necessário, claro, no caso de política internacional é sim necessário, e também treinar como aplicar esse conhecimento para a prova, seja na primeira fase, na segunda ou na terceira fase.
para que vocês consigam se organizar bem, portanto, nesse caminho, nesse planejamento, processo, ideia é bastante importante que vocês tenham bons fichamentos, bons materiais de aula, porque vão ser justamente esses bons fichamentos que vão ajudar vocês nesse caminho e impedir que vocês se percam, ou percam conteúdo, ou percam tempo e energia na preparação de vocês até ingressarem na carreira diplomática, certo? Em termos de organização, nunca se esqueçam, eu já vi diversos alunos que leram várias vezes o mesmo texto, que tiraram várias vezes cópia dos mesmos textos, ou muitas vezes não sabem o que tem. Eu vejo como isso toma tempo, isso gera ansiedade, e portanto uma boa organização é fundamental no concurso. Bom, o material, portanto, deve estar corretamente nomeado. Não se esqueçam de organizar os textos que vocês tiverem, os materiais de aula por disciplina. Tentem organizar sempre por ponto do edital, no caso das matérias em geral, ou por períodos no caso de história. E por quê? Vocês precisam saber se vocês terminaram de revisar todo o conteúdo de determinado tema. Vocês precisam saber se vocês, de fato, tiveram contato com todo o conteúdo de alguma matéria. E, portanto, essa organização fundamentada em pontos do edital acaba auxiliando muito a revisão e esse controle. O que eu costumo fazer normalmente é pegar um arquivo de Word mesmo, colocar títulos e cada título sendo um ponto do edital. Assim é fácil completar esse conteúdo, saber o que precisa ainda a ser estudado e também ter certeza de que todos os pontos foram corretamente abordados e que a informação é facilmente acessível. Isso não necessariamente precisa ser feito no computador, mas isso precisa ser feito com o material que vocês têm, seja em pasta, seja em fichários, como for, para que vocês consigam acessar facilmente o que vocês já têm de cada uma das disciplinas, de cada um dos pontos do edital. É muito importante que eles sejam diferenciados. Qual que é o material principal que vocês precisam, qual que é o material de apoio, quais são os textos fundamentais de cada disciplina, os pontos anotados por vocês que são fundamentais e quais são aqueles textos que são complementares, textos de apoio, porque são justamente nesses textos principais que vocês mais vão se fundamentar para conseguirem revisar, para conseguirem estudar, para conseguirem produzir o material. Outro ponto importante é que os fichamentos devem ser acessíveis. Não adianta fazer fichamento e enfiar ele em algum lugar, na escrivaninha, no guarda-roupa e nunca mais conseguir saber onde eles estão. É importante que vocês tenham isso organizado por disciplina, por ponto do edital, por período, como eu comentei há pouco. É importante que vocês tenham isso facilmente acessível para que vocês não percam tempo quando sai a portaria e comece o processo de revisão mais acelerado para o concurso, certo? Como selecionar o material para fazer um bom fichamento? O ponto de partida, obviamente, é o que está no edital. É muito comum alguém se interessar por um tema, por exemplo, eleições americanas, e se aprofundar na leitura de eleições americanas, algo que está acontecendo agora. Cuidado, eleições americanas não está no edital de política internacional, por exemplo. O que está lá é política externa americana. Vai ser importante na medida que isso possa impactar a política externa dos Estados Unidos e somente nessa medida, não mais do que isso. Cuidado. Quando vocês forem procurar algum texto, procurar alguma informação, certifiquem-se de que está no edital do concurso. Não se esqueça que um tema que está no edital na parte de história pode ser cobrado em política internacional. Claro que isso é raro, mas isso justifica a banca fazer perguntas, por exemplo, como falar sobre a Irmandade Muçulmana numa prova de política internacional, algo da década de 20. Portanto, tenham cuidado com o que vocês vão estudar no edital. Tenham cuidado, sempre orientem o que vocês procuram pelo que está no edital, não mais do que isso. Olhem sempre no perfil das questões dos anos anteriores. É importante vocês conhecerem qual que é o perfil das questões, justamente para que vocês possam pegar um material que seja compatível com aquilo que é buscado. Claro que uma perspectiva de determinado autor, por exemplo, que caiu de forma recorrente na prova de história, é muito mais importante do que algum texto de um autor que não foi muito citado nos últimos anos e assim por diante. E onde vocês devem buscar a informação? Claro, todo mundo sabe que em textos e em livros, mas para algumas disciplinas como política internacional, como geografia, é importante ir em algumas páginas web, é importante buscar notícias e é importante olhar nos manuais do candidato, mas também nos guias de estudo. Para a terceira fase, o acompanhamento dos guias de estudo para ver os argumentos mais recorrentes é bastante importante. Para direito, por exemplo, isso acaba sendo bastante valioso, certo? Bom, percebam que é um trabalho, portanto, complexo, essa seleção do material não é fácil, é um mundo de material que vocês têm para buscar e, portanto, a orientação do professor
é necessária, a orientação do professor é fundamental. Aproveitem o tempo no qual vocês estão tendo alguma disciplina para perguntarem para o professor o que ler. Claro, ele vai ter a bibliografia do curso, ele vai indicar os textos, mas perguntem se acharem alguma coisa mais interessante ou que se quiserem ter algum outro aprofundamento acerca de um tema nos quais vocês têm mais dificuldade ou têm mais interesse. Mas sempre se lembrem, o professor sabe tudo isso que a gente falou, onde encontrar a informação, qual que é o viés mais cobrado na prova e, portanto, ele pode melhor auxiliar vocês nesse processo de seleção do material. Se aproveita da bibliografia indicada pelo professor também. Bom, quando vocês forem ler o material, pegar um texto e fazer a leitura de fato, é importante que vocês façam uma leitura já dirigida para aquilo que é buscado. Como vocês sabem aquilo que é buscado? Porque vocês, claro, já tiveram conhecimento disso na aula. Eu, portanto, faço algo um pouco diferente. Eu recomendo que vocês façam os fichamentos depois de assistirem a aula de vocês, não antes. Por quê? Os textos raramente são orientados especificamente para o concurso da diplomacia e, portanto, eles vão ter normalmente mais informação do que vocês precisam. Consequentemente, o professor orientando vocês para mostrar o que é importante naquele período ou naquele ponto do edital e como abordar a informação que é mais importante costuma auxiliar e agilizar muito a preparação de vocês. Quando vocês forem fazer a leitura, já façam, grifem ou anotem, diferenciando qual que é a informação fundamental do texto que vocês estão lendo, qual que é a informação complementar, qual que é o argumento central do autor e fatos relevantes ou uma cronologia que seja um pouco mais relevante. Portanto, fazer uma leitura já diferenciando qual é a parte do texto, se é fundamental, se é complementar, se é o argumento central, facilita caso vocês precisem voltar para o texto e, de novo, se aprofundar em algum tema ou fazer uma releitura. Essa releitura vai ser, portanto, muito mais rápida e já dirigida para aquilo que é cobrado efetivamente no concurso. Não tenha receio em pular partes em alguns textos, vocês vão ter essa vontade e se você já tem segurança no conteúdo, se vocês viram a aula do professor e ele abordou muito rapidamente determinado tema, vocês podem pular parte, não há nenhum problema, não é exigido que vocês leiam integralmente todos os textos que são citados, até porque muitas vezes, eu mesmo faço isso, indico algumas referências amplas e falo, isso é uma referência para algum aprofundamento em algum tema específico. Mas se forem pular partes, façam isso, claro, com cuidado, façam isso conscientemente. Se eu tenho 3 páginas enumerando dados ou dando exemplos de jornais de época, vocês não precisam ler isso não vai ser cobrado na prova dessa maneira especificamente. Mas saibam no que se trata sempre quando forem fazer essa seleção e pular alguma determinada parte de um texto. Bom, qual que é a sugestão que eu dou para essa seleção de informações? Vocês podem usar marca-textos de cores diferentes, mas eu, só para vocês verem, costumo fazer um método um pouco diferente para agilizar a leitura. O que é informação fundamental? Eu faço uma chave ao lado do texto. O que é o argumento central do autor? Eu faço uma chave com um asterisco. O que é uma informação complementar? Eu faço um tracejado e alguma data importante, uma cronologia, algum fato importante, eu costumo circular. Assim, um texto, esse é o exemplo do Gelson Fonseca, ele, numa primeira leitura, já está selecionado, separado, para melhor orientar vocês para aquilo que vai ser necessário para os estudos. Isso toma pouco tempo para vocês fazerem e economiza muito tempo para preparar o fichamento ou para retomar o texto, certo? Quando vocês forem fazer o fichamento tendo lido dessa forma, vocês já sabem o que vai precisar necessariamente constar, que é a informação importante, o argumento central, e aquilo que pode estar mais en passant no trabalho de vocês, que são as informações complementares. Isso pode ser feito se vocês lerem PDF nas próprias ferramentas do PDF, vocês devem conhecer isso, fica bastante fácil também, vocês podem fazer comentários nos textos, vocês podem grifar, isso acaba auxiliando também essas ferramentas para melhor fazer o fichamento de vocês, para melhor seguir nesse trabalho, nessa jornada até o Itamaraty. Bom, portanto, para vocês prepararem o fichamento, vocês devem primeiro ver a aula do professor, isso vai indicar para vocês o que ler e o que procurar nos textos, vai dar uma orientação acerca dos pontos que já são mais importantes. Depois disso, o material é selecionado, claro, com a orientação do professor. Pode ser um texto, pode ser uma notícia, pode ser algo da internet. O próximo passo é selecionar a informação na leitura que seja importante, diferenciando informação fundamental
complementar, o argumento central e cronologia, para aí sim elaborar o fichamento. Percebam que esse trabalho preliminar não toma muito tempo, mas acaba agilizando demais o fichamento, tornando ele muito mais completo e muito mais dirigido para o que é de fato exigido na preparação para a diplomacia. Bom, produzindo fichamento agora, a segunda parte desse nosso vídeo. Quais são os tipos de fichamento que nós temos? Como selecionar o tipo mais adequado para cada parte do estudo, ou cada fase do estudo, e por fim, como selecionar o fichamento mais adequado para cada parte, para cada fase do concurso como um todo. Quais são os tipos de fichamento, basicamente, que nós temos? Nós temos os textos escritos, escrito por extenso. Esses textos eles podem ou resumir o que está escrito no texto original ou transcrever alguma parte, se ela for bastante importante, não há problema nenhum em resumir, claro, mantendo a informação original em grande parte, ou transcrever, aí vai uma escolha. Podem ser feitos esquemas também, bullet points, ou algo mais dirigido, mais rápido. Gravações também podem ser feitas, tem muita gente que costuma ouvir gravações de aula, fazer um próprio fichamento e colocar para ler esse fichamento. Muitas vezes isso acaba também sendo uma forma de ouvir ou de melhor aproveitar o tempo no transporte público ou algo do tipo. E nesse fichamento, não se esqueçam que é interessante vocês colocarem também algumas questões na prova sobre o tema específico que fiquem junto desse tema e tentar manter uma estrutura semelhante. A estrutura semelhante faz com que essa informação seja mais facilmente colocada na sua cabeça. Por exemplo, fichamento acerca de política externa brasileira, tentem manter sempre uma ordem, por exemplo, colocando presidente, o período, quem foi o chanceler, quais foram os pontos importantes em termos de contexto interno, externo, interno, diretrizes daquele governo centrais, cada uma das regiões com qual o Brasil se relacionou. Percebam que mantendo essa estrutura fica muito mais fácil para entender as diferenças entre um governo e outro, e portanto isso acaba facilitando. Sempre que possível, portanto, eu recomendo que vocês mantenham uma estrutura semelhante para produzir os seus fichamentos. Para o TPS. Bom, lembremos que o TPS é importante vocês focarem no conteúdo normalmente cobrado. Por quê? Normalmente 20% do edital vai concentrar cerca de 80% das questões a temas que são recorrentes, portanto, e que merecem mais atenção. Os temas que se repetem merecem mais atenção. Exemplo disso em política externa brasileira, em política internacional temos política externa brasileira, temos teoria das relações internacionais, temos China, Estados Unidos, alguns países europeus e outros temas são recorrentemente cobrados e, portanto, merecem mais atenção em uma revisão. Para o TPS, não se esqueçam que existem algumas questões que estão lá para desestabilizar vocês, é o que o Luigi de História costuma chamar de cota da banca, e é bem isso, são alguns temas que ninguém vai saber, vocês não devem se desestabilizar com esses temas e vocês não devem mudar o que vocês estudam por conta de uma questão. Lembrem-se, 80% das questões são padrão, elas se repetem todos os anos, e você sabendo quais são essas questões, estudando esse conteúdo, vocês vão conseguir, necessariamente, ter um bom desempenho na prova, um desempenho bastante adequado. Certo? Então confiem nisso, não fiquem se preocupando com detalhes, com uma questão, por exemplo, de política internacional que caiu sobre o Acordo de Jardim das Rosas. Caiu daquela vez, nunca mais vai cair de novo, não se preocupem. Ou não precisa estudar a fundo a história de cada um de grupos fundamentalistas porque caiu uma questão sobre a Irmandade Muçulmana, ou estudar a fundo a estrutura da OCDE porque caiu uma questão da OCDE. Não é assim que vocês devem se preparar e por isso a orientação do professor é bastante importante. Para o estudo para o TPS, como todos os temas podem ser cobrados, existe uma gama maior de temas que são recorrentemente cobrados, é interessante que vocês utilizem para revisão os fichamentos mais completos, os resumos que vocês tiverem ou as transcrições. E cronologia é importante para uma rápida revisão. Já para a terceira fase, é importante que vocês conheçam quais são os temas essenciais da terceira fase, que normalmente se repetem, ou a abordagem se repete, e quais são os argumentos centrais. Para a política internacional e para a geografia, temas atuais precisam ser estudados com um pouco mais de atenção, é claro. Para direito, uma seleção dos argumentos de provas anteriores costuma facilitar bastante, por exemplo. Busquem guardar algumas informações ou colocar destacado no resumo de vocês algumas informações que sejam champignon, que eu costumo dizer,
Isso um amigo meu, que hoje é diplomata, costumava dizer que, claro, você tem que saber o básico, mas é sempre bom você guardar uma ou outra informação que pode dar um brilho para a sua questão. Algum dado interessante, alguma citação que seja interessante. Isso não vai fazer com que você passe ou deixe de passar, mas pode ser um pequeno diferencial que muitas vezes acaba ajudando numa terceira fase. Para revisão para a terceira fase, é interessante vocês terem fichamentos mais concisos, mais esquemáticos. Os esquemas, portanto, vão ser mais importantes, mais interessantes. Por quê? O grande trabalho que vocês vão ter na preparação para a terceira fase não é revisar o conteúdo, mas é treinar, fazer as questões de terceira fase. Isso vai tomar bastante tempo, isso vai tomar bastante energia. Normalmente se dedica menos tempo de estudo para a terceira fase, porque se cansa muito mais fazendo as questões. Na verdade, não é menos tempo de estudo, mas como o tempo de produzir uma questão acaba sendo intenso, grande, como o desgaste mental também é grande, normalmente sobra menos tempo para conseguir olhar para material, para ler muita coisa. E, portanto, você ter esses esquemas acaba sendo bastante interessante. Cronologia básica e linha do tempo também costuma auxiliar bastante para essa revisão rápida de terceira fase. Por fim, o que a gente percebe é que existem dois tipos de fichamento. O primeiro fichamento que vocês vão fazer, que no começo da preparação de vocês é um fichamento mais completo, até porque vocês têm menos segurança no conteúdo e precisam condensar o maior número de informações nesses textos. Esse fichamento mais completo de vocês é interessante para uma revisão contínua. E o que é interessante é que normalmente esse fichamento ele é posteriormente grifado novamente, anotado novamente, fazem-se alguns adendos, alguns pontos são tirados. Normalmente, com cada vez mais vendo esse material, ele fica muito mais fácil. Vocês conhecem esse material bem e, portanto, tem alguns temas da matéria, algum ponto edital que vocês já bem vão conhecer e, portanto, vai ter uma leitura mais rápida. Com o tempo, portanto, esse fichamento mais completo ele é trabalhado, ele vai dando origem ao fichamento mais conciso. Esse é o fichamento trabalhado, esse é o fichamento grifado, anotado e reanotado, e esse sim vai ser o material que vocês vão usar para uma revisão pré-CACD, justamente porque ele vai ser um material mais adaptado ao conhecimento de vocês, material que vocês já vão dominar, material cujo trato vai ser muito mais fácil para vocês no momento de pressa, no momento de intensa preparação, às vésperas, seja da primeira, da segunda ou da terceira fase, certo? E é isso, minha gente. Um grandíssimo abraço a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar no Facebook, Felipe Estre. Podem me procurar também, mandar e-mail no felipebestre@gmail.com. E nos vemos na semana que vem. Os professores estarão lá, tá certo? Um grande abraço e até mais.